Boa noite, Claudionor. Seja bem-vindo, você, a Eliane. Boa noite também, Marcileia, Luciano, Guilherme. Boa noite, Leda. Boa noite, Silvano. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Dudu. Como é que vai? Alex, boa noite, seja bem-vindo. Lídia, boa noite. Boa noite, Shirley. Renata Cristiane, boa noite, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Maria das Graças, Adriana Alvarenga, boa noite. Boa noite, senhor Antônio. Olá, Vânia, boa noite, tudo bem? Espero que você receba as nossas energias e vibrações para melhorar aí essa parte física. Boa noite, dona Guilmar. Boa noite, o Tinho, o William, a Eloá, o Nenê, o tio Euripe, se estiver por aí. Boa noite, Vânia. Boa noite também, Rosângela, seja bem-vinda. Olá, Michele, Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos também. Vamos arrumar aqui o celular para ele não cair. Bom, gente, acho que já está no nosso horário para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa leitura desse livro dos médiuns, uma obra interessante. Só abaixando aqui o som para nós conversarmos e fazermos as nossas orações. Convido a todos vocês agora nesse instante a elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos amigos, aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos de guarda, a fim de que nós possamos agora nesse instante captar todas essas energias oriundas do mais alto. Muitas das vezes nós não temos a noção do quanto nós somos abençoados, protegidos e amparados pela espiritualidade. Muitas das vezes nós não percebemos essas energias e vibrações que nós recebemos e que com certeza altera muito a nossa própria vida. É que infelizmente muitos de nós, aliás o planeta, a humanidade como um todo, sempre está em busca de transformações bruscas. Querem aquela transformação da água para o vinho e de uma hora para outra, e não percebe as transformações minuciosas, simples, que vão se processando em cada um de nós no nosso dia a dia. Por isso, aqui estamos, para ampliar a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de perceber o quanto nós somos auxiliados e o quanto Deus efetivamente está no comando de tudo que acontece no nosso planeta, exercendo a sua autoridade, o seu poder, através dos espíritos que são seus auxiliares diretos. E aqui podemos citar tranquilamente o nosso mestre amado e querido Jesus como um dos principais governadores espirituais do nosso orbe. Então, que nós possamos ampliar essa nossa capacidade de ver e de perceber as coisas à nossa volta. E com esta ampliação, que nós sejamos gratos por todo este auxílio recebido. Muita paz a todos vocês, muita tranquilidade, muita concentração, e que nós possamos juntos emitir as energias e vibrações para que a espiritualidade utilize desses nossos fluidos animalizados para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. E enfim, que nós consigamos, meus queridos companheiros,
neste nosso nível de concentração, assimilar as informações necessárias e nos sintonizarmos cada vez mais com os nossos amigos que nos auxiliam nessa caminhada rumo à evolução, à própria felicidade. Que assim seja. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, a gente começa aqui fazendo justamente as nossas reflexões, e as nossas reflexões, se deixarem, elas vão seguindo principalmente aquele seu curso normal, natural, porque a gente sente muito falta dessa conversa conosco mesmos, e a gente sabe que a gente não conversa com a gente sozinho, nós conversamos com mais uma equipe que muitas das vezes está por trás e que estão exatamente esperando a nossa, podemos dizer, boa vontade em receber benefícios para nós mesmos. Boa noite aqui os nossos companheiros que foram chegando, a Luísa Nalim, boa noite a Dona Ediro, Somilto, a Adaí, Cecília, Reinaldo, Adriana Valério, Anita, Leívia, boa noite a todos vocês. E nós estamos falando, e desse livro dos médiuns, a gente trabalha muito com essa questão da sensibilidade, e nós discorremos bastante disso, ou sobre isso no nosso encontro passado, sobretudo quando nós falávamos dos médiuns mecânicos, trazendo exemplos, e exemplos importantes na história da humanidade, mas exemplos de pessoas que apenas e tão somente como instrumentos dessa espiritualidade serviam de intermediários exatamente para essa retransmissão das mensagens. Médiuns mecânicos, como nós vimos, são aqueles seres que não interferem diretamente, ou o nível de interferência ou de influência deles numa comunicação mediúnica é pequeno, é menor. Por quê? Porque dado ao seu nível de inconsciência, praticamente eles se afastam, e neste afastamento o campo fica mais livre para os espíritos. Nós falamos de alguns, é lógico, nós não falamos de todos, tá? Porque são vários exemplos na história da nossa própria humanidade. Muito obrigado aqui, o Luiz Alberto também, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso encontro, e as suas palavras realmente que elas possam calar fundo no coração de todos, e a gratidão sempre será nossa. Mas como nós estávamos dizendo, os exemplos, eu lembro de uma palestra do Divaldo, onde ele conta como é que é o processo dele e, sobretudo, como que é a sua ligação com os espíritos. E alguns de vocês devem ter ouvido ele falar de um episódio envolvendo duas mães que retornaram do plano espiritual e queriam passar mensagens às suas filhas. E Divaldo conta que era exatamente naqueles momentos de desdobramento onde ele estava ali com o seu corpo perispiritual, afastado do corpo físico. O corpo físico estava à mercê do espírito de Vitor Hugo, que estava psicografando as suas mensagens, psicografando os seus livros. E eu lembro direitinho que num determinado momento, nessa conversa com uma das senhoras, o próprio Divaldo chega a dizer que aquela senhora queria passar um recado para sua filha, e a sua filha morava em São Paulo, ele não sabia como é que ele iria fazer para poder entrar em contato com ela. E a mãe, o espírito desencarnado, falou: não, mas eu te passo o número do telefone. E aí Divaldo: poxa, como é que eu vou anotar o número do telefone? Com certeza, quando eu despertar, quando eu voltar para o corpo, eu não vou lembrar do número do telefone. Aí ele teve a ideia, chegou para o espírito de Vitor Hugo, e Vitor Hugo estava psicografando com uma mão, e aí ele pegou com a outra mão e anotou o número do telefone da filha daquela senhora com quem o Divaldo deveria entrar em contato e informar ou transmitir uma mensagem. Então, para vocês verem o nível de inconsciência, de interferência e, sobretudo, o nível de influência na comunicação dos médiuns mecânicos,
ele é praticamente nulo, ou ele é muito pequeno e não há uma interferência mais direta nas mensagens, nas comunicações. Ao passo que nas outras duas formas de médiuns, nas outras duas modalidades do semi-mecânico e do intuitivo, o nível de influência e de interferência é maior, e aí com certeza um pouco mais complicado e delicado para os espíritos e também para os médiuns. Eu vou, apesar de ter aqui na sequência os médiuns intuitivos primeiro, eu vou falar dos semi-mecânicos, que de uma certa forma ele está justamente ali no meio do caminho, e as informações podemos dizer que serão mais simples ou em menor número. Quando Kardec vai dizer dos semi-mecânicos, ele vai dizer de uma interferência ou de uma consciência parcial, ou seja, as mensagens que precisam ser passadas ou repassadas pelos espíritos, elas são repassadas intuitivamente, ou elas são repassadas para a mente do próprio médium, deste intermediário, e automaticamente os espíritos também se utilizam daquela parte mais sensível, daquilo que nós chamamos de predisposição orgânica dos medianeiros para retransmitir a mensagem. Vamos lá citando exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente fala de um médium semimecânico na modalidade da psicografia, quando a gente fala na modalidade da psicografia, os médiums mecânicos, eles terão, eles receberão a mensagem através da sua mente. O espírito chega e fala: ó, vou transmitir, eu quero transmitir determinada mensagem. E eles vão passando para a mente do médium a mensagem, e automaticamente o médium vai sentir aquele torpor no seu braço, e ele vai liberar o braço, e o espírito também se apossa do braço, ou ele vai ter mais desenvoltura para, controlando a própria mente, também controlar o braço para que ele possa escrever. Então, vem a mensagem na mente, e da mente ela passa para o braço, e do braço, que também vai sofrer uma influência do espírito, a mensagem é repassada. No campo da psicofonia, que é exatamente através da voz, da palavra, a mesma coisa. O espírito vem, ele passa para o médium: olha, eu vou passar ou eu vou transmitir determinada mensagem. O médium sabe tudo aquilo que ele está falando, tudo aquilo que ele vai transmitir, mas na hora de passar a mensagem, mesmo sabendo, tendo conhecimento e tendo o controle, o próprio espírito, ele se apossa também das cordas vocais do médium, e ele vai soltando as palavras, mas sempre ainda existe esse comando e o controle da própria mente do médium. Então, inclusive, não há nem aquela necessidade do afastamento do corpo espiritual do médium para a comunicação se transmitir de uma forma mais desenvolta, de uma forma ou com menos obstáculos, tá? Então, é mais ou menos isso. O semimecânico, vem a mensagem através da mente, ele tem o controle inclusive de tudo, e ele libera também o seu próprio corpo para que a mensagem seja transmitida de uma forma também mais tranquila. Ou seja, a influência que o médium vai exercer sobre a mensagem é maior do que aquela influência que ela exerce sobre os médiums mecânicos, tá? Mas vai ser com certeza num nível mais inferior. Tanto assim é que ele pode, inclusive, resistir com mais facilidade àquela mensagem ou àquela comunicação. Geralmente, boa parte dos médiuns mecânicos ou dos médiuns inconscientes, que é muito utilizado essa nomenclatura para os psicofônicos, geralmente ele não detém um controle sobre o seu corpo.
Quando a gente ultrapassa aquelas fases do transe mediúnico e que o médium já se encontra totalmente envolvido pelo espírito comunicante, ele já não consegue mais controlar aquilo que ele vai transmitir. E aí quando ele vai ver, já foi, já falou, já escreveu, e muitas das vezes ele nem sabe o que foi que ele escreveu, depois que ele vai conseguir ler, tá? Os mecânicos, os semimecânicos, não, eles têm esse controle e eles podem, inclusive, se quiserem, resistir ou oferecer uma resistência ao espírito e não transmitir a mensagem, tá? Então, semimecânicos é exatamente essa forma de influenciar, de interferir, até mesmo de impedir a transmissão da mensagem. Bom, gente, nós falamos dos mecânicos, falamos dos semimecânicos e agora a gente vai falar do intuitivo. E do intuitivo tem algumas coisas a mais para serem ditas, principalmente porque, primeiro, como nós estávamos falando no programa próximo passado, e até foi uma pergunta, salvo engano, do Flávio, sobre esse desaparecimento, podemos assim dizer, dos médiums mecânicos ou dos inconscientes, tá? E realmente está havendo um desaparecimento, porque assim como tudo que acontece no nosso planeta, tudo está submetido à lei do progresso. E até mesmo as mediunidades. Ora, para vocês verem, as mediunidades mais comuns que existiam naquela época para chamar a atenção dos homens para esta existência de algo fora da matéria, eram as mediunidades de efeitos físicos. Porque o efeito físico é aquilo que causa um espanto aos nossos sentidos físicos. E por mais que a pessoa não queira, ainda que ela encontre ali uma explicação para aquilo, mas aquilo atingiu ela conseguiu ver, ela conseguiu perceber. E ela percebeu juntamente com todas as outras pessoas. Então não tem como falar, não, isso não aconteceu. Repito, você pode até procurar explicações, assim como acontecia na época de Jesus. E o próprio Jesus disse também para Tiago, porque Tiago tinha essa preocupação: vamos fazer milagres para os doutores da lei, porque aí eles vão acreditar e eles vão ser os nossos auxiliares nessa mensagem da Boa Nova, a transmitir a Boa Nova. E Jesus disse: Tiago, não é assim que as coisas funcionam. Pode o sol baixar aqui, eles vão arrumar uma explicação e não vão falar que isso é milagre, que isso é coisa de Deus. Então, deixe eles. Eles vão ter o seu momento de despertamento. Então, as mediunidades, quando elas surgiram para chamar essa atenção, sobretudo para algo fora da matéria, as que mais sobressaltavam os olhos eram de efeitos físicos. E ainda em determinados países que não despertaram da forma como nós, o Brasil hoje já despertou, ainda existem muitos fenômenos de efeitos físicos. Para mostrar, gente, existe alguma coisa fora da matéria, vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando, tá? Só que, como a gente está falando, tudo é submetido à lei do progresso. Veio o efeito físico? Veio. Opa, agora nós precisamos avançar. Esses efeitos físicos, eles precisam dar espaço para os efeitos inteligentes. E esses efeitos inteligentes, eles vão se aproximar de nós, sobretudo pelas outras modalidades. Modalidades essas que nós chamamos de incorporação, que é mais ou menos o que nós estamos falando aqui dos médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos do ponto de vista da psicofonia, da psicografia acima de tudo. E depois, também como efeito inteligente, nós vamos avançar essas modalidades de mediunidade para aquelas conhecidas ou chamadas de lucidez, que é exatamente aquela onde não vai haver a necessidade de nós sofrermos um envolvimento do espírito comunicante para a gente receber a mensagem. Nós poderemos conversar com eles lúcidos, de uma forma mais tranquila. Nós vamos ver melhor e mais os espíritos, nós vamos ouvir os espíritos. São aquelas mediunidades que nós chamamos de lucidez. Mas isso é o que? No ponto mais avançado. Como a gente viu, os habitantes de Marte, de Saturno, de Júpiter, eles conseguem ter essa lucidez maior na sensibilidade e no contato com os seres de outros planos. E, do ponto de vista
dessas mediunidades que é conhecida, sobretudo nos cursos mediúnicos, de mediunidade de incorporação, elas também têm a sua evolução. Efeitos físicos, incorporação, lucidez. Médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Os mecânicos, aqueles que não interferem, que não têm consciência, eles estão desaparecendo. Eu lembro direitinho, o Flávio fez exatamente esse questionamento. Estão sim, Flávio, por quê? Porque a humanidade já atingiu um outro patamar dentro dessa finalidade que a doutrina espírita tem, sobretudo, para repassar à humanidade. Nós tivemos aquele início que o próprio Kardec chamou, que era a fase de apresentação da doutrina. A apresentação da doutrina nada mais é do que, gente, existe algo fora da matéria, ok? Vocês estão vendo? Existe um mundo espiritual. Ah, mas não, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então a mesa que gira tem um espírito por trás, e esse espírito vocês não estão vendo, mas ele existe, tá? Então foi a fase de apresentação da doutrina. Agora nós entramos numa fase que eles chamam de uma fase filosófica da doutrina. Já foi nos apresentado, agora peraí, qual é a finalidade? O para quê dessa doutrina? O que ela quer nos mostrar? E como nós vamos e podemos extrair finalidades disso? Filosofia, amor ao conhecimento. Como é que nós podemos extrair algum conhecimento de tudo isso? Essa foi a segunda etapa. E depois nós vamos atingir a terceira, que seria das consequências de todo esse conhecimento, de todas essas informações que nós estamos obtendo, tá? Então, primeiro veio mecânicos, na sua grande maioria. Chico foi um dos grandes exemplos, deixou aí muita coisa para nós. Tínhamos muitos médiuns naquela época, Peixotinho e muitos outros fantásticos, tá? Que se a gente for ficar citando aqui, nós vamos ficar muito tempo. Mas a humanidade já avançou, já evoluiu para aqueles semi-mecânicos, e hoje a grande maioria dos medianeiros, eles existem, só que na modalidade dos intuitivos. O que são médios intuitivos? Ou, do ponto de vista da psicofonia, André Luiz vai utilizar, inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, a nomenclatura de médiums conscientes. O próprio nome já diz, é aquele médium que tem consciência de tudo aquilo que está acontecendo. E ele tem tamanha consciência do que está acontecendo, que qualquer mensagem que ele vier a transmitir, ele vai ficar em dúvida se aquela mensagem não é da sua própria mente. Ora, quando nós conhecemos o mundo espiritual à nossa volta, quando nós temos a noção de que existem espíritos e que eles nos transmitem mensagens, fica até fácil e tranquilo. Por quê? Porque a gente vai levar esse questionamento e, quando nós despertarmos, a gente vai começar a treinar, sobretudo para saber, essa ideia é minha ou é dele? Agora, se eu não tenho noção, vocês imaginem pessoas de outras religiões, se eles não têm noção desta influência, se eles sentirem, por exemplo, uma inspiração, eles vão dizer para vocês que é coisa do Espírito Santo, que é um dos termos mais comuns que eles utilizam para a inspiração vinda de fora e, sobretudo, deste mundo espiritual à nossa volta. Então, muitas religiões vão dizer, é influência do Espírito Santo, que para nós nada mais é do que a influência de algum espírito que está querendo te passar alguma mensagem. Mas para eles, Espírito Santo. Então, quem não tem conhecimento e ainda consegue identificar isso, ótimo, vai falar. Agora, ainda tem aqueles que não possuem religião nenhuma. E eles são muito inspirados, mas eles não conseguem detectar a causa dessa inspiração. Por exemplo, Edgar Armand, no livro Mediunidade, ele vai explicar e explica muito bem isso.
e a gente vai até fazer referência aqui a esse livro dele, porque ele traz algumas informações, ele busca aquilo que Kardec fala, e ele traz uma mensagem do espírito de Ramatiz sobre essa mediunidade consciente, gente, que é algo fantástico, e a gente vai abordar alguns pontos. Por quê? Porque ela é de extrema importância para o nosso esclarecimento. Mas é coisa simples, é coisa rápida, tá? Nós conseguiremos terminar hoje, com certeza. Então, essa modalidade ou este campo e a forma como o próprio Edgar Armand nos coloca, nós, nessa modalidade, quando temos conhecimento, sabemos que são os Espíritos. Quando nós temos um conhecimento religioso, falamos do Espírito Santo. Agora, quando as pessoas não têm nenhum, elas imaginam que aquilo é delas próprias e não conseguem identificar uma causa terceira. A gente vai encontrar muito isso nos tribunos, palestrantes, nos poetas. Por exemplo, tem poeta que escreve a música, mas ele não sabe de onde que ele escreveu, como é que surgiu aquela ideia. E muitas das vezes ele está sendo o quê? Instrumento de algum espírito. O espírito passa a ideia para ele, ele vai lá e coloca no papel. E ele fala assim, poxa, eu nem sei de onde que eu vim, mas eu tive essa ideia. Não, ele foi inspirado. Tem muitos compositores que são também inspirados. Se não me engano, o Paul McCartney ele chega a comentar que algumas músicas lá dos Beatles, ele dormiu e acordou com aquela música na cabeça, na mente, e foi lá e escreveu. Então, ele não tinha essa consciência, essa noção. Então, para ele, foi ele mesmo que ele teve uma inspiração, e essa inspiração ele não sabe de onde que veio, mas ele pegou e fez. Então isso é muito natural e comum no nosso dia. Por isso apenas e tão somente que eu fiz essa separação. Nós temos os médiuns dentro do espiritismo que sabem o que é mediunidade e como são essas influências. Nós temos aqueles médiuns que estão dentro de outras religiões e que atribuem ao Espírito Santo, e nós temos aqueles médiuns que não têm religião nenhuma e que falam que aquilo é inspiração, que aquilo foi uma intuição, que é coisa no momento de êxtase deles, eles foram lá e colocaram tudo aquilo no papel e escreveram. Então, dentro dessa modalidade intuitiva, nós vamos encontrar a maior parcela da sociedade de pessoas que estão exatamente sofrendo essas influências sem saberem que são principalmente de espíritos, às vezes do seu próprio anjo da guarda. Ou também, eu preciso abrir esse parênteses para dizer, os médiuns intuitivos, eles recebem influências até mesmo daqueles espíritos que não são muito bons. Porque às vezes a gente fala, opa, só espírito bom? Não, nós não já aprendemos aqui mesmo no livro dos médiuns, que Kardec vai rebatendo algumas refutações, né? Refutando algumas ideias que eles colocavam. Ah, só o demônio que se comunica, ou só os anjos que se comunicam? Não, todos os espíritos desencarnados podem se comunicar. Então, inclusive aqueles que são ruins, inclusive aqueles considerados demônios. Eles podem te inspirar, por exemplo, uma letra de uma música que vai exatamente falar de coisas que vai deturpar a sociedade ou a humanidade, que vai levar uma mensagem totalmente diferente dessas mensagens que nós estamos buscando aprender aqui com as religiões. Tem músicas, gente, que elas chegam praticamente a quase que hipnotizar uma grande parcela das pessoas. Isso é influência dos espíritos. Não estou querendo dizer que tudo deva ser atribuído a eles, mas estou querendo dizer que eles têm uma parcela muito forte de influência em muitas coisas que acontecem. Inclusive, nós veremos mais adiante as questões relacionadas àquela 459 do Livro dos Espíritos, sobre as influências que eles exercem na nossa vida. Mas olha o que é interessante que Edgar Armand vai trazer para nós nessa mediunidade intuitiva ou consciente. Ele vai dizer que, geralmente, a ideia é do espírito. As palavras e as frases são nossas. Tá? É como se, vou utilizar aqui, claro que eu sei que
Eu costumo brincar com muitas pessoas, eu sou cego, surdo e mudo do ponto de vista espiritual. Mas eu sei que nós temos uma assistência por trás. Então, os espíritos, justamente nesta mediunidade, é isso mesmo, Dudu, Almir Sater falou isso sobre uma das músicas dele, uma das músicas mais famosas dele. Ele realmente falou isso. Por quê? Porque as pessoas já estão admitindo essa possibilidade. E isso é interessante, é importante. Então, geralmente, o que acontece? Os espíritos, quando utilizam-se de médiuns intuitivos, eles lançam a ideia. A ideia que eu quero repassar é essa. Agora, como é que você vai passar isso? As palavras e as frases você que vai montar. Eu estou lá, vou fazer uma palestra. Prepara o tema, a espiritualidade vai falar, a ideia que a gente está querendo passar é isso, isso, isso. E aí você pega, prepara o tema, você escreve, ou as palavras que virão é por sua conta, mas a ideia é deles. E isso é que é interessante que Edgar Armond fala. Então, nos médiuns intuitivos, a influência é tão grande do próprio médium que é ele que está falando. Bom, aí vai entrar num grande problema ou num grave problema, sobretudo para aquelas pessoas que participam do movimento ou da doutrina espírita propriamente dita. Por quê? Porque nós vamos esbarrar naquilo que eles chamam de animismo. O que é um animismo? Nada mais é do que essa influência ou interferência do médium numa comunicação. Só, gente, que a maioria de nós temos encarado o animismo como algo prejudicial. Mas por que a gente encara como algo prejudicial? É porque nós não temos a ideia e a noção, sobretudo, dos objetivos da própria comunicação mediúnica, da própria mediunidade. Quando a gente passar a ter noção do que é mediunidade e qual a sua finalidade, nós vamos mudar o nosso ponto de vista. E é exatamente isso que Edgar Armond tenta repassar nesse trecho que ele traz para nós sobre a mediunidade consciente. E na comunicação, numa mensagem que ele traz nesse livro de Ramatiz, Ramatiz vai falar a mesma coisa. Nós precisamos aprender a parar de querer combater o animismo. Por que nós precisamos parar de querer combater o animismo? Nós precisamos porque, primeiro, nós não somos robôs. Nós somos seres inteligentes, nós somos espíritos que temos inteligência e liberdade. E se eu sou um médium na modalidade consciente, é porque todas as mensagens que eu vou transmitir tem que ter a minha parcela de contribuição nessa mensagem. Se assim não fosse, eu seria um médium mecânico. Mas se eu sou intuitivo, se eu sou consciente, é porque essa interferência ela é necessária. E ela é necessária por quê? Aí entra justamente nessa mensagem de Ramatiz que eu achei assim, fantástica. Um dos objetivos da mediunidade é proporcionar, através dessa ferramenta de trabalho, o crescimento da criatura. E como é que a criatura cresce? A criatura cresce a partir do momento que ela busca desenvolver-se, sobretudo, nas suas qualidades morais. Só que nós não estamos falando apenas e tão somente em qualidades morais. A gente já vai trabalhar junto. Qualidades morais, conhecimento e qualidades culturais. Quando nós somos instrumentos, tá? Imaginem vocês são médiuns intuitivos e são daqueles que têm essa função de repassar através de uma conversa amiga, olha, atendimento fraterno, através de uma palestra, de uma exposição, ou através de orientações a alunos de uma escola. Vamos supor que vocês têm essa faculdade. Gente, vocês já repararam? Quanto mais conhecimento e mais cultura vocês têm, mais segurança vocês vão também desenvolver para repassar a mensagem que vocês querem passar? É isso. Se nós viemos com essa finalidade, com essa função, com essa mediunidade, é porque a gente precisa exatamente buscar
essas informações para nos fortalecermos e sermos instrumentos perfeitos. É como se fosse, tá? Isso aqui que a Valdete está colocando aqui, crescimento espiritual e moral. É como se fosse uma afinação desse nosso instrumento. Nós somos instrumento, nós somos um violão. Quanto mais conhecimento e cultura e qualidade moral você busca, mais afinado vai ser o seu instrumento. E aí, de repente, o que a espiritualidade vai fazer? Ela vai simplesmente pegar e vai tocar música através de um instrumento afinado. Por isso que existem os médiuns intuitivos. Nós não somos e nem podemos ser considerados robôs. E qual é o principal objetivo, por exemplo, do seu guia espiritual? Não é te conduzir ou proporcionar a você oportunidades para você crescer moralmente, espiritualmente? Então, a mediunidade é isso. Opa, eu quero ser um instrumento afinado, eu quero ser um instrumento seguro para retransmitir as mensagens. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que buscar cultura, buscar conhecimento doutrinário, e eu vou ter que buscar qualidade moral. São 3 tópicos assim fantásticos que Ramatiz coloca nessa mensagem que eu também achei impressionante. Os cuidados, Valdete, a gente vai ver inclusive mais adiante, porque nós vamos estudar os perigos, os inconvenientes, a perda da mediunidade. Aí a gente vai trabalhar na sequência da leitura do livro dos médiuns, que a gente está fazendo exatamente isso, a gente vai trabalhar esses cuidados, pode ficar tranquilo, porque a gente está fazendo essa leitura. Só que a gente está fazendo essa leitura aproveitando para trazer informações para facilitar o entendimento, ok? Então, essa questão do animismo, do médium intuitivo, ela é importante, interessante. A Dona Edith também há pouco tempo colocou aqui uma mensagem nesse sentido. Nós temos muitos médiuns intuitivos, a maioria deles tem dificuldade de trabalhar com a sua mediunidade, com a sua sensibilidade, seja dentro das casas espíritas, seja em qualquer lugar. Por quê? Porque tudo que eles vão dizer, eles ficam com receio. Por quê? Veio da minha cabeça, veio da minha mente. Mas, gente, o que nós estamos falando, a ideia não é nossa, as palavras são nossas. Então o fato de você se expressar é que é interessante e importante. Por isso você deve saber como fazer. É isso mesmo, Valdete, ser um bom filtro, filtrar. Filtrar não significa apenas e tão somente deixar as coisas impurezas, não. Às vezes é a forma de você falar. Porque muitos de nós temos jeitos e trejeitos para poder falar e passar uma mensagem. Algumas pessoas vão conseguir entender, outras não. Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas dizerem que têm dificuldades, por exemplo, de assistir a palestra do Divaldo porque não conseguem entender o que o Divaldo fala. Significa que o Divaldo é um filtro ruim? Não necessariamente, mas as pessoas não conseguem, algumas, captar a sua forma de falar. Então, às vezes, nós precisamos de uma outra forma diferente. E assim nós vamos espalhando a mensagem, que é o mais importante. Tá? Então, fechando essa questão, até mesmo porque nós estamos no final do nosso tempo. Prestem atenção no verdadeiro e grande objetivo destas sensibilidades. Eu já usar essa expressão sensibilidade porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que não têm conhecimentos espíritos, por isso a gente está fazendo essa leitura. Fiquem tranquilos, mas todos, independentemente da doutrina ou da fé que professam, possuem sensibilidade, e com essa sensibilidade estão captando coisas, estão captando informações, e algumas dessas informações não é para ficar apenas com vocês, é para repassar para outras pessoas. Repassar, às vezes não através de palavras, como diz Emmanuel, muitas das vezes é através de exemplo, ou como diz Francisco de Assis, ide e pregai o evangelho, se necessário utilize palavras. É assim que nós seremos instrumentos, e instrumentos perfeitos, instrumentos afinados, bons filtros. E a gente, cumprindo a nossa tarefa, cumprindo a nossa missão, nós retornaremos ao plano espiritual coroados de êxito. Opa, você foi lá, você tinha uma tarefa e você cumpriu. Parabéns para você. E aí, é claro, nós estaremos preparados para cumprir muitas outras tarefas, e tarefas melhores, maiores, sobretudo do ponto de vista da grandiosidade. Por exemplo, o médium, muitos deles queriam ser igual um Chico Xavier.
Mas primeiro nós temos que estar preparados. Se você recebeu um talento e enterrou esse talento, gente, como é que você quer receber outro? O que acontece com a parábola dos talentos? Aquele que pegou um e enterrou, você tira aquele um que ele tem e passa para aquele que tem mais, porque ele vai saber multiplicar aquilo. Então, não enterrem o seu talento, tá? Multiplique este talento. Por isso nós estamos aqui buscando esses entendimentos, esses esclarecimentos. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um excelente final de semana e vamos seguindo com as nossas leituras. Leituras essas edificantes. Segunda-feira, não se esqueçam, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos e, de novo, um excelente final de semana de muitas reflexões, muitas meditações. E que Jesus se faça presente na vida de vocês.